Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecado. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos padres, Canção Nova, Comunidade Betânia, amigos e amigas que aqui estão e que nos acompanham. A liturgia de hoje, ela nos propõe, ou melhor, reforça aquilo que o Papa Francisco traduziu para nós. O rosto de Deus é misericórdia. A face de Deus é misericórdia. E pelo apelo, já na primeira leitura, convidando para que você e eu retornássemos ao coração do nosso Deus. Voltai. É tempo de voltar. E nesse tempo da quaresma em que estamos vivendo, e somos convidados pelas práticas quaresmais de jejum, oração e caridade, nos ensinam que é preciso voltar. Voltar para o abraço de Deus para reencontrarmos o sentido e reencontrarmos a essência da nossa vida. Para nos reencontrarmos como verdadeiros filhos e filhas muito amados de Deus. Diz que, o Oséias nos diz que o Senhor nos fere e depois nos cura. Nos fere porque sua palavra, ela é eficaz. A sua palavra, ela chega com uma espada cortante no nosso coração, nos mostrando a direção que nós devemos seguir, mostrando a direção que nós devemos tomar, mostrando a direção ao qual você e eu somos convidados a trilhar na nossa vida, nesse caminho de cura, nesse caminho de libertação, ouso dizer, nesse caminho de volta para o céu. Somos peregrinos nessa terra, e nós somos convidados a trilhar esse mesmo caminho de volta para o céu. Por isso é preciso experimentar e ter certeza, pela fé, desse Deus que é misericórdia. Esse Deus que nos traz para perto, esse Deus que nos traz para o coração, esse Deus que não é alheio à nossa dor, que não é alheio, que não fica
que se importa conosco, esse Deus que se importa com a nossa luta, com aquilo que nós estamos sofrendo, que se importa com a sua, a minha, a nossa vida. Porém, nós, teimosos tantas vezes, limitados, orgulhosos, vaidosos, nos deixamos limitados, nos deixamos levar pelas tentações, nos deixamos levar pelos limites, e tantas vezes metemos os pés pelas mãos. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. E às vezes nos deixamos levar pelo limite humano e pelo pecado, disfarçado de boa vivência religiosa, como nós vimos no Evangelho, diante daqueles dois que se colocaram diante do próprio Deus, do publicano e do fariseu, aquele que se vangloriava por tudo aquilo que vivia, aquele que se vangloriava por tudo aquilo que fazia. Eu presto o dia, eu pago o dízimo, eu faço as minhas orações, diante da igreja, diante do templo, na frente do templo, eu me coloco, anuncio, rezo, para que todo mundo veja que eu sou fiel. Porém, o que ele procurava não era intimidade com o Senhor, mas o que esse fariseu procurava é que os outros o reconhecesse como um bom servo de Deus, como um bom fariseu, alguém que conhecia, alguém que tinha intimidade, e não porque ele tinha uma verdadeira vivência com Deus. E aí se dava ao luxo, inclusive, de julgar aqueles que estavam à sua volta, de julgar aqueles que iam, e aquele publicano que ia lá no fundo da igreja, se colocava de joelho, melhor, no fundo do templo, se colocava de joelho e batia no peito: eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E posso dizer que nesse tempo, tenho 6 anos de padre, nesses 6 anos de padre, algumas vezes vi essa história se repetir. Logo que eu fiquei padre, eu fui trabalhar no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, lá em Joinville. E sobretudo na primeira sexta-feira do mês, eu era o responsável por ficar no atendimento e nas confissões. Então eu atendia em média de 80 a 100 confissões por dia. E, claro, depois trabalhei 2 anos lá, e depois mais 4 anos agora na comunidade Betânia, e também fazendo essa experiência de confissão, de experimentar e acolher aqueles que vêm até nós. E é engraçado perceber a diferença quando as pessoas vêm com o espírito de fariseu e com o espírito de publicano. Porque quando vem com o espírito de fariseu, a pessoa vem, ela fala o pecado, mas fala depois mais 5 justificativas por que fez o pecado. Fica se defendendo. Eu fiz por causa disso, por causa daquilo outro, e por causa daquilo outro, mas também eu trabalho na igreja, né? Eu trabalho na pastoral tal, trabalho na pastoral outra, e daí depois você vem mais um pecadinho, e mais uma coleção de coisas que a pessoa faz na igreja, para tentar mostrar para o padre, e para o próprio Jesus, né? Que ela está tentando ser fiel. Por um lado, sim, demonstra a busca, louvado seja Deus, tomara que seja sincera, mas na maioria das vezes a gente percebe que é só para justificar o pecado. É como se estivesse negociando com Deus. Ó Senhor, se você me der o perdão, eu estou fazendo tudo isso aqui para o Senhor me dar o perdão, ó. E aí a gente vai barganhando Deus. E aí tantas vezes a gente faz isso também, não só na confissão, mas também diante da igreja. Nossa, eu trabalho na pastoral tal, eu trabalho no movimento tal, eu sou liderança, eu sou coordenador do grupo tal. E às vezes, a pessoa chega para se apresentar: ô padre, prazer, eu sou fulano de tal, coordenador tal, liderando tantos anos, depois tantos anos em tal lugar. E aí você vai elencando, fazendo uma lista de coisas e de situações que você enfrentou, para mostrar o quanto você fez ou está fazendo ainda na igreja. E aí, quando vai olhar para a intimidade do coração, quando vai olhar para a intimidade com Deus, como é que anda a vida? Como é que anda a vida? Mas como também já fiz experiências muito bonitas de acolherem pessoas
que chegam e dizem: Padre, eu fiz isso, eu assumo, eu errei, eu não sou merecedor da misericórdia de Deus, mas eu estou aqui, porque eu preciso, porque eu sei que na força da misericórdia, eu vou continuar lutando, eu vou conseguir vencer. E aí você vê a diferença. E aí você vê a diferença. E aí você vê como que a pessoa sai aliviada, como a pessoa sai leve, como a pessoa sai pisando nas nuvens de dentro do confessionário, ou depois do atendimento que a gente fez, ou da pequena conversa que nós tivemos aí, ou no abraço que ela recebeu realmente no coração. Sobretudo quando a pessoa já pediu perdão para Deus algumas vezes, mas ela não se perdoa. Quando ela custa dar o seu próprio perdão. Porque a gente sabe que sacramentalmente, quando nós nos arrependemos daquilo que a gente comete, e a gente pede perdão para Deus diante do sacerdote, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa. Mas nós, pela nossa teimosia, pela nossa ousadia, ou porque nós nos tornamos também juízes de nós mesmos, como juízes dos outros também, nós ficamos remoendo, ressentindo e nos deixando levar pela dor. E aí a cura não chega, e aí perdão não experimenta, e aí a misericórdia não tem vez. Sim, sacramentalmente aconteceu, mas você não sente o alívio, você não sente a paz que vem do nosso Deus. E aqui corremos um grande perigo, porque aí nós, ao mesmo tempo que nos tornamos juízes de nós mesmos, nós nos tornamos também juízes dos outros. E aí, para esconder o meu pecado, e para esconder aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, eu começo a apontar aos outros. Começo a apontar para os outros, começo a criticar, começo a pegar no pé, começo a dizer: eu não sou como aquele lá, eu estou fiel, eu não sou como aquele lá, eu pago o dízimo todo mês, eu faço as minhas orações, eu vou na minha pastoral, sou liderança tal, e aí a gente começa a fazer, como aquele mesmo fariseu em todos os outros lugares, quando não dentro de casa, com aqueles os quais nós amamos, aqueles os quais nós escolhemos conviver, aqueles os quais decidimos partilhar a vida, e aí nos tornamos juízes deles. E engraçado que muitas vezes sem saber da realidade que o outro está passando. Diz a historinha que um dia um médico foi chamado de última hora pelo hospital, e logo que ele recebeu a chamada, ele saiu correndo da onde ele estava e foi para o hospital. Era um garotinho que estava na mesa de cirurgia e ele precisava de atendimento rápido. Enquanto o médico chegou, ele já entrou pelos fundos, foi trocando de roupa. Enquanto ele estava no corredor para chegar na sala de cirurgia, encontrou o pai pelo caminho. E o pai perguntou: onde é que você estava? Médico irresponsável, estava ligando atrás de você e você não veio. Meu filho está precisando muito de você, ele está correndo risco de vida. E aí o médico falou: calma, eu vou fazer o melhor possível para atender o seu filho, eu vou fazer o melhor possível para que ele fique bem. É fácil você me dar um conselho, é fácil você dizer isso, porque não é seu filho que está lá na mesa de cirurgia. É fácil você dizer isso, porque não é o seu filho que está quase morrendo lá. Calma, confie em Deus, faça suas orações, que eu vou fazer o meu melhor para que seu filho não morra. É fácil você me aconselhar, porque não é o seu filho. E aí aquele médico virou as costas para aquele pai e foi para a mesa de cirurgia. Depois de 3 horas de cirurgia, sai o médico, encontra o pai pelo caminho e diz assim: olha, seu filho passa bem, salvamos o seu filho. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte para a enfermeira. E a enfermeira vai te dizer tudo aquilo que você quiser saber.
E sem esperar a resposta ou agradecimento do pai, aquele médico virou as costas e saiu. E aí aquele pai, mais que médico arrogante, nem esperou eu dizer nada, nem esperou perguntar qual que seria o tratamento do meu filho agora, quanto tempo ele ia ficar aí para se recuperar, nem esperou para eu dizer um simples obrigado para ele. E quando ele se virou para ver a enfermeira estava em lágrimas. E ele disse assim: por que você está chorando? Porque ontem o filho desse médico sofreu um acidente de carro e faleceu. E eu liguei para ele estava no meio do velório do filho. E agora ele saiu correndo daqui, ele veio, salvou seu filho e saiu correndo para continuar o velório do filho dele. A gente não sabe o que o coração das pessoas tem ou está passando. E às vezes nós nos achamos no direito de julgar. Veja, na cabeça daquele pai, aquele médico talvez fez pouco, ou devia estar aí, mas porque ele não sabia da realidade que ele estava vivendo. E quantas vezes a gente faz isso em casa? E quantas vezes a gente faz isso com os nossos amigos? Quantas vezes a gente faz isso com aqueles que nós convivemos ou trabalhamos juntos? Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas porque a gente olha para o nosso umbigo, a gente olha só para a nossa dor, a gente olha só para aquilo que a gente está passando, e a gente não olha para a realidade do outro. Nesse mundo que nós somos convidados, nós somos interpelados a todo momento para olhar para a minha felicidade, para olhar para aquilo que eu quero, para olhar para aquilo que me faz bem e me faz feliz. Eu esqueço de olhar para o outro. E aí eu começo a olhar para o outro, não para aquilo que ele faz de bem ou tem de melhor, mas eu começo a olhar para o outro, diminuindo o outro. Porque eu me sinto pequeno, porque eu me sinto indigno, porque eu não me sinto capaz. E aí para que ele não seja melhor do que eu, é mais fácil eu trazer ele para o meu mesmo nível que eu. Porque eu não sou capaz, acho que os outros não são capazes. E aí eu esqueço que há alguém, há um Espírito, por isso o outro é templo vivo do Espírito, é um Espírito que o conduz, que o ilumina, e que ele tem uma história, que ela tem uma história, e que carrega essa história, e precisa lidar com essa história todo e cada dia, e além dessa história, agora com as nossas duras palavras, ou com o nosso duro sentimento, ou com o nosso duro julgamento. E quantas vezes fazemos isso dentro de casa, quantas vezes fazemos isso ao nosso redor, quantas vezes fazemos isso na nossa igreja, quantas vezes fazemos isso na nossa pastoral, quantas vezes fazemos isso na nossa comunidade, porque o outro não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ou ele não reconheceu aquilo que eu gostaria que ele reconhecesse em mim. Eu julgo. E o julgamento, assim, Madre Teresa de Calcutá diz, se eu perco tempo julgando, eu não tenho tempo. Quem julga não tem tempo para amar. Como é que eu vou amar aquele que eu julgo, aquele que eu condeno? Como é que eu vou amar aquele ao qual eu aponto o dedo e eu só vejo coisa ruim nele? Como é que eu vou amar aquele que eu só vejo coisa errada, que só faz coisa errada? Como é que eu vou amar aquele que eu olho para ele e não vejo esperança, e eu não vejo misericórdia, que eu não vejo solução na vida? Quantas vezes a gente diz assim, esse não tem mais jeito mesmo, não é verdade? Quantas vezes a gente já disse isso? A gente encontra alguém na rua, a gente encontra alguém por aí, ou tem algum parente que já está envolvido com a dependência, ou qualquer outra situação, esse aí não tem mais jeito mesmo, pode esquecer. A gente corre o risco de dizer, e a gente já desacredita. Claro, já sofreu tanto, já levou tanta lambada, já sentiu tanta dor por causa dele, mas a gente diz, olha, esse já não tem mais jeito. E aí a gente praticamente condena, né, a pessoa, quando a gente diz isso, porque se a gente diz que ele não tem mais jeito, o que eu posso fazer mais? É preciso acreditar num Deus de misericórdia,
E sobretudo nesse tempo da quaresma, olhar para Jesus e tudo aquilo que Ele sofreu e viveu por cada um de nós. Para mim, na cruz, e misericórdia, antes de dizer o que significa a cruz para mim, misericórdia para mim significa se deixar amar quando você e eu menos merecemos. É esse Deus que olha para as misérias do nosso coração, sobretudo para aquilo que a gente fez de errado, e diz assim: mesmo diante do teu pecado, eu te amo, eu te acolho. Ou quando a gente vai para a confissão, a gente entrega alguma coisa boa. Alguns tentam entregar, né? Mas para justificar o pecado. Mas não é o momento também para falar tudo aquilo que é de bom. Quando você vai para a confissão, é para você experimentar da misericórdia, do colo de Deus, do colo do Pai, do colo desse Deus que muito nos ama. Por isso, perdoar também é amar o outro quando o outro menos merece. E para mim, a maior expressão de amor está na cruz. Pois esse Jesus, o qual nós caminhamos com Ele durante essa quaresma, e nós o celebramos, e nós rezamos durante a Via Sacra, e tudo aquilo que Ele sofre, sofreu muito por nós. Flagelado, cuspido, blasfemado, coroado de espinhos, traído, caluniado, humilhado, todas as dores possíveis, Ele experimentou como cada um de nós, pregado numa cruz, no alto de uma cruz, olha para todos aqueles que lá estão, olha para o céu e reza: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para mim, a maior expressão de amor, não de um Deus somente, porque Deus, a gente pode cair na bobagem de dizer: não, Deus pode tudo, né? Então é mais fácil para Deus. A gente pode cair nessa bobagem, mas de um homem, de um Deus que assumiu a humanidade, e diz o catecismo: verdadeiro Deus e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Experimentou em tudo a natureza humana, experimentou a dor, e experimentando a dor, reza por aqueles que o condenaram e o colocaram numa cruz. Reza e pede por eles, reza e pede por aqueles que lá humilharam, o caluniaram, o julgaram, e pediram e gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e que o acompanharam e lutaram junto. É tempo de olhar para o Senhor e realmente experimentar misericórdia. É tempo de olhar para o Senhor e realmente experimentar da graça desse abraço do Pai, porque quem experimenta verdadeiramente da misericórdia, experimenta, sim, essa palavra que nos fere, porque nos constrange, tamanho amor nos constrange. Nossa, esse Deus me ama mesmo eu fazendo isso. Nos constrange, nos fere, mas que nos liberta, nos traz a paz, nos traz a leveza, nos conduz, nos faz homens e mulheres melhores, homens e mulheres do céu, homens e mulheres de Deus. Por isso eu quero te convidar nesse momento a olhar para dentro do seu coração e ver como é que está o seu coração agora. Fecha um pouquinho os teus olhos, te coloca na presença de Deus e olha um pouquinho diante da sua vida, que postura você tem tomado hoje diante de Deus? Que postura você tem tomado diante dos nossos irmãos e irmãs? Na sua conversa com Deus hoje, na sua oração, de que forma você tem se colocado? Na sua oração, no seu contato com Deus, de que forma você tem feito? Na sua oração, de que forma você tem se deixado conduzir? A tua oração tem sido só para você? Vangloriando-se dos bens e das coisas que você faz? A sua oração tem sido por aqueles que sofrem? Por aqueles que estão à sua volta? E a tua oração tem te levado a que gestos? A tua oração tem te levado a que atos concretos? A julgar? A dizer: olha, eu caminho na igreja, então eu sou melhor que aquele lá.
Sou melhor que aquela lá. Olha, eu sou melhor. Estou procurando, estou fazendo. A tua oração tem te levado a ir ao encontro do irmão, estender a mão, abrir o coração, porque às vezes o outro resiste, às vezes o outro não quer o seu amor, o seu carinho, o seu perdão, não quer, o outro resiste, mas você se colocou à disposição, você tem se interessado pela vida dos seus irmãos, daqueles que moram com você. Ultimamente tenho perguntado, você costuma perguntar para aqueles que moram com você, esperando uma resposta concreta, como você está? Não fugindo da resposta, procurando saber realmente como está o coração. E você, que está com o coração ferido e machucado, porque alguém te trouxe uma palavra dura, porque alguém já te humilhou, porque você errou, porque você pecou, a você que se sentiu julgado, a você que se sentiu condenado, a você que carrega uma dor pelas palavras malditas, talvez pela sua mãe, pelo seu pai, a você que traz hoje seu coração ferido e machucado por atitudes dos seus irmãos e irmãs de sangue que você nunca esperava e que te machucaram, te ofenderam, e que hoje, talvez nas práticas religiosas, você se esconde para tentar esconder e tapar um pouquinho do vazio e do buraco que essa dor tem causado no seu coração. É tempo de misericórdia, é tempo de se deixar lavar, é tempo de se deixar purificar, é tempo de se deixar renovar pela graça da misericórdia, é tempo de olhar para Jesus, sim, perceber que Ele carregou uma cruz pesada, a cruz que o matou, que o fez sofrer, uma cruz que foi dura, mas que foi sinal também que Ele transformou, que o próprio Jesus transformou em sinal de salvação. Olha para o seu coração, por tudo aquilo que você tem sofrido, tem passado, tem vivido, e peça para o Espírito Santo: Senhor, faça do meu sofrimento canal de salvação, faça do meu sofrimento sinal de salvação, faça do meu sofrimento, Senhor, a cruz que eu carrego todo e cada dia, faça da cruz que eu carrego todo e cada dia caminho meu de salvação, Senhor. Eu te peço força para carregar essa cruz, eu te peço força para me deixar conduzir, eu te peço força para conseguir vencer, te peço força para conseguir ressuscitar. E você está sentindo o coração ferido, machucado, que por muito tempo já tem julgado seus irmãos e irmãs, para fugir daquilo que realmente lhe incomoda o coração, peça para o Senhor: Senhor, misericórdia, Senhor, piedade, Senhor, reconhecendo verdadeiramente a necessidade desse amor, reconhecendo verdadeiramente a necessidade desse abraço de Deus, reconhecendo verdadeiramente a necessidade desse cuidado de Deus. Quero te convidar a rezar como aquele publicano, bater no peito e dizer: Senhor, eu sou um pecador, tem piedade de mim. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso de ti. Vamos rezar assim? Fica de joelhos então, fica de joelhos, e com muita fé, bate no coração, põe a mão no teu coração e vai dizendo, como aquele publicano, sem julgamento,
sem ficar se justificando diante de Deus, olhando para a sua vida, como se arrancasse o coração do seu peito e entregasse para o Senhor agora, para que Ele lave na água e no sangue jorrados do seu coração. Vá dizendo: tem piedade de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Você que tem sofrido por causa dos relacionamentos com seu filho, com sua filha. Você que tem sofrido por causa dos relacionamentos com sua mãe, com seu pai. Você que tem sofrido por causa do ciúme. Ah, meu pai ama mais meu primo do que eu. Ah, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. A você que tem sentido rejeitado e por isso tem julgado, por isso tem dito palavras duras, palavras pesadas, vai batendo no coração: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, misericórdia de mim. E vai dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça. Eis-me aqui, tem piedade de mim, Senhor, eu sou um pecador. E com essa canção reze reconhecendo esse Deus que te ergue do chão, que talvez você não entenda o tamanho amor que Ele tem por nós, mas que você deseja experimentar no coração, experimentar na vida, para assim caminhar mais leve, mais inteiro, livre de todo esse fardo pesado que você tem carregado. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Segura a mão do teu irmão que está do teu lado e ergue ele do chão. Ergue ele do chão. Ergue ele do chão. Porque no teu irmão, na tua irmã, Deus nos fez irmãos não para julgarmos uns aos outros. Deus nos fez irmãos não para condenarmos uns aos outros. Deus nos fez irmãos para erguermos uns aos outros. Da mesma forma como Ele nos ergueu da marca do pecado, da mancha do pecado, do peso do pecado, Deus nos ergueu para uma vida nova, para vivermos como igreja e vivermos como irmãos. Segura forte na mão do irmão e diz para ele: você é de Deus. Tem jeito, pode ser diferente. Esse Jesus que é misericórdia é para você. Não esqueça disso. Por isso Ele te levanta do chão. Ele te levantou do chão, te levanta do chão e te quer feliz, te quer inteiro, te quer para o céu, te deu a salvação, nos dá a salvação, para juntos como irmãos caminharmos nesse mundo e vencermos nesse mundo pelo poder da sua misericórdia.
Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me Se você conhece, escolheu. canta junto. E para confundir os fortes, Gravou o seu nome, gravou meu nome em suas mãos. em sua mão. Eu não entendo um Deus assim. Eu não entendo um Deus assim, Tão louco de amor por mim. tão louco de amor por mim. Eu não mereço. Sou tão fraco. sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não me esqueço. Mais uma vez esse refrão, canta com o coração. Você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não me esqueço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.